Amém. Deus abençoe, irmãos. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês e poder transmitir um pouquinho desta palavra que todos cremos. Nós vamos ler Romanos 11, verso 29, para a nossa meditação. 11, 29. Agradecemos a cada um de vocês também e a Deus por ter vocês, pelo menos, para ouvir aqui em Curitiba, né? Que já é muito bom. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Pai Celestial, estamos aqui para alimentar nossas almas. Amém. E enquanto falamos destas coisas, Senhor, pelo motivo de ter acontecimentos no momento em que vivemos, parece que tudo leva sobre uma só pessoa, mas o Senhor sabe que não é isto que queremos falar. Mas queremos que isto seja semeado a começar de mim e não de qualquer outra pessoa lá fora, mas a começar de mim e passando por meus irmãos e terminando também lá fora, em todos que creem ou não creem no seu profeta. Pedimos que o Senhor fale conosco, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, irmãos. Dons e chamadas. O irmão Brana diz que dons e chamadas são predestinados. A pessoa já nasce com este dom e com esta vocação. Ela nasce com isto. Chega o tempo dela começar a trabalhar naquele dom e também naquela chamada. Então nós temos que ver os dois lados, porque os dons e as chamadas, a vocação, são dados sem arrependimento. Por isso que eu disse que eu quero começar de mim, porque se eu tenho um dom de falar e se eu tenho uma chamada, é dado sem arrependimento. Então é predestinado. Deus já viu antes da fundação do mundo. E mais ainda, esse é o lado também de Balaão, de Judas Iscariotes e outros. Você não pensa que foi diferente. Eles estão incluídos nisto também. Usufruíram da palavra do dia, do Espírito do dia, quando o próprio Deus estava se derramando, eles foram beneficiados. Tiveram dons e também chamadas. Você não pode dizer que Judas chegou de oferecido. Capítulo 10 de Mateus diz que Jesus chamou Judas. Ele teve uma chamada. Ele tinha dom. Jesus não chamaria Judas se ele não tivesse dom. A necessidade de dons e chamada. Por isso ele tinha dom e foi chamado. Agora, Jesus já sabia de antemão o que Judas ia fazer. É nós que não sabemos o que um irmão vai fazer, ou o que nós mesmos, que temos dons e chamadas, vamos fazer futuramente. Mas Deus sabe. E você não pode negar que tudo é uma chamada de Deus. Não foi o diabo que chamou Judas. Não foi o diabo que deu dons ao Judas.
foi Jesus Cristo. Mateus 10 diz que foi Jesus Cristo. Chamou Judas. E ele tinha o dom. Balaão, a mesma coisa. Irmão Brana, pregando a mensagem, os ungidos dos últimos dias, diz que Balaão foi ungido pelo mesmo Espírito que Moisés foi. Então não tem diferença nesta unção. A diferença está o que você vai fazer com os dons e a chamada. Você vai estar ao lado do homem daquele dia? Ou você estará contra o homem daquele dia? Porque todos foram chamados. Se você vê este monte de pregadores que temos, mesmo nas denominações, você não pode dizer que eles não foram chamados. Os homens têm dons. Eles foram chamados. O que estão fazendo com os dons? O que estão fazendo com a chamada? Este é o problema. Não estão usando os dons dentro da mensagem da hora. Não estão usando a chamada para ficar ao lado daquela mensagem da hora e pregar aquela mesma mensagem. Mas que foram chamados, você não pode negar. Os homens fazem maravilhas, tem cura divina que você não pode dizer que foi o diabo não cura. Jesus falou que ele não pode curar. Mas está sendo usado dons e chamadas em pessoas que não reconhecem o homem que Deus manifestou no dia. Se todo mundo reconhecesse no tempo de Jesus, ia esvaziar a igreja dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios. Eles eram pregadores, eles tinham dons. Muitos deles estavam baseados em Moisés. Eles criam em Moisés. E eles disseram que Moisés era pai deles, Abraão era pai deles. Agora, Jesus os identificou até o pai deles no dia. Vocês dizem que Abraão é o vosso pai, mas o vosso pai é o diabo. Eu quero já desenganar vocês que o vosso pai não é Moisés, não é Abraão. O vosso pai é o diabo. São João 8,44. Agora, se em cada manifestação de Deus, se as pessoas usassem os dons que elas têm e a chamada que elas têm e permanecesse dentro daquela mensagem do dia e reconhecesse o homem que Deus está usando naquele dia. Eu quero me tirar de cena, eu quero apenas colocar, olha, Moisés. Escuta aqui, a palavra falada é a semente original, segunda parte, 151. Romanos 11, 29 diz, dons e chamadas são sem arrependimento. Deus os dá. E também em São João 15, 16. Ele escolheu e te nomeou para que vades e deis fruto. Amém. E o vosso fruto permaneça. Aí você tem que ver que tipo de fruto que você está dando. Isso vai mostrar se você está ao lado da mensagem do dia, do homem do dia ou não. Ouçam atentamente agora. Em seus dias, quão diferente Jesus era das denominações de seu dia. Irmãos, a coisa é tão importante. Sempre Deus tem uma mensagem e aquele homem que vem com a mensagem naquele dia é diferente de tudo. A doutrina dele é diferente, a mensagem dele é diferente, ninguém consegue acompanhar. Ninguém conseguiu acompanhar Jesus. Ninguém conseguiu acompanhar Pedro, Paulo. Ninguém conseguiu acompanhar Brana. Vocês podem ver. E ninguém consegue acompanhar a noiva. A mensagem é do dia. É quando Deus está fazendo algo naquele dia. Então, é algo diferente. Não é porque eles quiseram fazer algo diferente para chamar atenção, para que o povo olhasse para eles. Não. Também foram vocacionados, tiveram dons para poder manifestar naquele dia dons e vocação da parte de Deus.
usando dons para falar daquilo que Deus está fazendo no dia, usando a chamada para poder falar o que Deus está fazendo naquele dia. E outros usavam os dons e a chamada para combater o que Deus estava fazendo naquele dia. E uns, como Judas, você sabe que ficou dentro do grupo e andou com Jesus, comeu com Jesus, ceou com Jesus. Mas aquilo que estava dentro dele nunca saiu também. Nunca saiu. Ele era aquilo. Você não pode remediar as coisas, você não pode mudar as pessoas. Se a pessoa nasceu para ser falsa, irmão, você não faz ela verdadeira. Mas então, é errado, Deus predestinou para ser falso? Não. Deus não predestina para ser. Deus viu que a pessoa seria uma falsa e lavrou. Ele não predestinou Osmar, não vai valer nada. Não. Ele não faz assim. Ele predestina porque ele viu que o Osmar ou não ia valer nada ou ia valer alguma coisa. Ele predestina porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece o fim antes que haja um começo. Então ele viu que a pessoa seria aquilo. Por isso que as pessoas, muitas vezes os assembleanos, não creem em predestinação, porque eles acham que nós pregamos uma predestinação que Deus predestinou para ser. Não. Deus nunca predestinou para você um perdido, Deus nunca te predestinou para você ser um bêbado, para ser uma prostituta, Deus nunca te predestinou para você crer na mentira, não. Ele viu que você ia ser um bêbado, não ia largar da cachaça, ia ser um adúltero, não ia largar do adultério, ia ser um mentiroso, não ia largar da mentira, então ele predestinou. Ele viu. A coisa tem que acontecer para nós vermos. Deus não, ele vê antes que a coisa aconteça. Então, este é o problema. De dons e vocação. Deus dá isso daí para nós, ele dá dons, dá vocação, mas ele sabe o que eu vou fazer com isso daqui a uns anos. Deus deu e está dando dons e vocação para a gente dentro da terceira etapa. E se você ver o que fizeram há 10 anos atrás, você pula, grita, dá glória a Deus. Mas o que ele está fazendo agora, aí você não pode pular e dar glória a Deus. Qual o motivo? É que Deus viu que aquilo ia acontecer. A pessoa não é má. É que dentro dela está o chamado de Deus e está os dons de Deus. Para que está usando? Usou um tempo para boa coisa, usa outro tempo para má. Usou um tempo para elogiar, usa outro tempo para perseguir e crucificar. Então, o Judas foi usado um tempo para expulsar demônios. Mas outro tempo ele foi usado para ser um demônio. Mas ele foi usado para expulsar demônios, para curar enfermos. Aquele dom, aquela vocação. Jesus, vem cá, Judas, entra no meu ministério. Jesus podia ter olhado, você não. Você vai me dar problema no final. Não, entra aqui também. Vem para o meu ministério. É chamada, é dons e chamados, são predestinados. A pessoa, está na pessoa. O profeta diz que ela nasce. Agora, eu posso falar só do lado bom, mas não tem só o lado bom, tem o lado ruim também. A Bíblia está mostrando os dois lados. Então, eu quero caminhar nisso aqui. Por isso, eu não sou julgado pelo que eu sou hoje. Eu sou julgado pelo que eu vou ser ainda. Porque hoje você pode ser uma boa pessoa, mas e amanhã? Deus me julgou hoje, então ele me salvou, amanhã eu faço toda a coisa errada, eu tenho que permanecer salvo. Não. Deus já viu se eu sou salvo ou não. Ele já viu. Por isso eu sou salvo em Cristo. Você é salvo em Cristo. Mas Cristo é a palavra do dia. Amém. Cristo foi a palavra de Pedro, de Paulo. Cristo foi a palavra dos mensageiros. Cristo foi a palavra de Brana. Cristo é a mensagem da noiva hoje.
Cristo foi o sétimo selo, Cristo é hoje o sétimo selo. Cristo foi o sétimo selo em Brana, Cristo é o sétimo selo em nós. Agora, tem base na mensagem? Tem. A festa das trombetas, 232. Irmão Branham diz que o sétimo selo só termina quando a noiva for raptada. Mas quando foi que começou o sétimo selo? Com o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, o sétimo trovão, a sétima voz de Deus. Mas quando termina? Agora com a voz da noiva. Tem que acompanhar isso. Agora, se eu falei bem de William Branham ontem, e digo hoje que o novo nome Branham é do diabo, então eu vou ser julgado, não porque eu falei ontem que Branham foi um profeta, mas vou ser julgado pelo que eu digo hoje, que Branham é falso. Que novo nome Branham é do diabo. Então, as pessoas vão ser julgadas, é nisto. Tiveram dons? Sim, tem dons, tem chamada? Tem. Só que quando Deus está fazendo uma coisa, elas elogiam, Deus muda um pouquinho e faz outra coisa, elas maldizem aquilo. Isto é o que tem acontecido em todas as épocas. Vocês vão ver a pessoa entrando e a pessoa saindo. Você vai ver a pessoa chegando alegre, depois um dia sai triste e outro entra alegre no lugar daquela pessoa. Agora, Deus nos dê graça para nós irmos até o fim, permanecer na mensagem do jeito que ela é. Agora, a mensagem do jeito que ela é, a mensagem, ela tem seus processos. Como que eu posso permanecer só com Jesus Salvador, quando depois que ele salvou, teve 7 eras da igreja? O Apocalipse, bom, em Deus estava escrito antes da fundação do mundo, mas aqui, na nossa terra, na nossa região, ela foi escrita depois do Calvário. O mistério do dia e a hora já foi falado nos dias de Jesus, que ele não sabia. O Filho não sabe, os anjos não sabem. Pois eu não precisava saber. Aquilo não era o dia. Seria 2000 anos depois. Teria que ter os acontecimentos do primeiro mensageiro, segundo mensageiro, até o sétimo mensageiro. Primeiro selo, segundo selo, até o sétimo selo. Para depois aquilo ser revelado. Agora pode revelar. Agora vocês podem saber o que é o sétimo selo. O que é os 7 trovões? O que são os 7 trovões? Porque já passou. Já passou. Então, a gente chega a certo ponto que só a graça de Deus para fazer a gente permanecer com dons, vocação, do lado certo. Porque senão, com dons e chamadas, dons e vocação que nós temos, vamos nos perder. Dons e chamadas. E ninguém pode dizer que o que nós fizemos é do diabo. Fizemos certo, pregamos certo. Mas quando Deus fez algo e deu uma luz maior, nós perdemos aquela luz daquele dia. Perdemos aquela luz. Olha, eles aceitaram o Calvário, mas 50 dias depois, eles não tinham só Calvário. Eles tinham que aceitar o Pentecostes. 50 dias depois. Eles aceitaram a Cristo, foi muito bom, mas 3 dias após a morte dele, eles tinham que aceitar que ele foi ressuscitado. Era aquele processo de fé, de crença que você tem. E Deus sempre fazendo algo para a igreja. Agora, nós estamos aqui no tempo do 7º anjo, 7º selo, já passou até o 7º anjo. Nós estamos agora, o 7º selo saiu de um, passou para outro. Pois sai do 7º anjo e logo entra no ministério da noiva. Apocalipse 10, de 1 a 7. Você pode ver que o irmão Branham nunca citou Apocalipse 10, de 8 a 11. Para o dia dele. Por quê? Porque no dia dele era Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas não pode vir Moisés e Elias, não podia vir Moisés e Elias. Porque tinha que cumprir Apocalipse 10, de 8 a 11. Para depois Moisés e Elias vir, porque Moisés e Elias é o capítulo 11 de Apocalipse. E não se pode, de maneira alguma,
Moisés e Elias chegar sem que tivesse esse ministério que vocês ouvem hoje desde o ano 2000 para cá. Tinha que ter esse ministério, que é o ministério da noiva desde o tempo do irmão Branham. Mas o que aconteceu? O ministério de Jesus foi sepultado no ano 300. O que aconteceu com o ministério da noiva? Foi sepultado junto com o irmão Branham. Foi porque a hora que o irmão Branham foi sepultado, Pierre Green e outros já estavam esperando. Ó, vamos aguardar, ele vai ressuscitar. Nem sepultaram ele até abril, de dezembro até abril. E aguardavam que algo ia acontecer, que Deus ia fazer algo. E não aconteceu, porque não era para aquele tempo. Deus já sabia que aquele povo que ouviu o irmão Branham naquele dia, eles criam no irmão Branham, mas não podia ver o ministério que estava começando com a mensagem do irmão Branham também. Após a mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7, irmão Branham já estava respondendo aquelas perguntas e respostas sobre os selos, o parágrafo 152, terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? E disse, sim, é o ministério da hora. E ela é formada, aí ele começa a mostrar que ela é formada do quíntuplo de 4:11 de Efésios. É o quíntuplo que ela é formada? Sim. Aí ele diz assim, será tão humilde. Por que ele não falou assim, é tão humilde? Será, é futuro. Será tão humilde. Ela tem um ministério? Sim, é o ministério da hora. Não pode ter um ministério sem o ministério do sétimo anjo. A noiva não tem um ministério fora do ministério do sétimo anjo. É o ministério da hora. Será tão humilde. Quando a coisa acontece, quando vem a revelação, quando vem a luz, nem eu sabia, vocês não sabiam. Se Deus não tivesse aberto isso daí, automático, porque quando Deus faz as coisas, o irmão Branham diz assim, Deus não faz as coisas escondidas. Ele diz assim, são mentes obscurecidas que não pode perceber. Mas ele não faz as escondidas. Ele viu no Monte Pôr do Sol e permitiu que eles fotografassem. Ele estava vindo, ele estava fazendo algo. Ele não fez as escondidas. Eu vou chegar lá, mas só para aquele povinho. Não, todo mundo vai ver, pode tirar fotografia. Depois vocês mandam essa fotografia para o Brasil, para o Japão, para todo lado. Manda isso daí. Deus não faz as coisas às escondidas. São mentes obscurecidas que não conseguem captar aquilo que Deus está fazendo. O que Deus fez do ano 2000 para cá, para mostrar para nós que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, o sétimo selo é o irmão Branham, o novo nome é Branham. Se parte do nome de Deus, parte do nome de Deus é HM, onde está o nome dele então? Abraão restaurado 45, né? Aonde está? Se ele diz, HM faz parte do nome de Deus. Eu tenho dito para as pessoas, procura HM em Jesus. Vocês acham que o novo nome é Jesus? Procura HM lá então. E me mostra que tem HM lá. Procura HM, procura até no nome hebraico Yeshua. Porque HM é nome gentil, e nome gentil é quando Deus está tratando com os gentios, tirando um povo dentre os gentios para o seu nome, dentro de 7 eras da igreja. Mas ele vem, quando ele completa nessa retirada do povo gentil, de um povo dentro do gentil para o seu nome, ele também tem um nome gentil, Deus. Entende? Você sabe, mas Branham foi um homem. Eu sei que ele foi um homem. Mas quem é que cria esquilo? Então, mas não foi Branham, então, foi Deus, não foi? Mas não foi na sua boca que ele criou, foi na boca de Branham. Muitas vezes na boca de alguém só há crítica. Aí não foi Deus que criou também. Então você tem que ver, sempre é um homem. Por isso a Bíblia diz, eles não aceitaram Jesus como Deus. São João 10 diz, porque sendo tu homem, te fazes igual a Deus. Ele era Deus e tinha sido feito homem. Eles viraram a Escritura. Eles torceram a Escritura. A Bíblia mostra que ele era Deus, Deus se fez carne, Deus se fez homem. Deus é Emanuel.
que é Deus conosco. Então Deus ficou conosco. Deus não estava conosco. Ele enviava o Espírito, a presença do Espírito, mas ele queria estar conosco assim, em homem mesmo, com homem, comer conosco, dormir conosco, beber conosco. E quando ele veio em Jesus, era Deus conosco. Mas eles não quiseram admitir, sabe que nós te rejeitamos? E Jesus falou, por qual dos milagres? As coisas boas que eu tenho feito, por qual delas que vocês estão querendo jogar pedra em mim? Ele diz, não é por isso não. Não é por coisa boa, não. Por coisa boa nós aceitamos. A questão é que, sendo tu homem, te fazes Deus, a si mesmo. A mesma coisa é com William Branham. Eu tenho uma escritura aqui que eu quero apenas ler e mostrar para você o que poderia ser feito. Espero que eu encontre ela aqui agora. Eu marco e depois eu perco São Lucas. Tem muita coisa, né? A Bíblia é grande. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Agora, isso daqui foi no tempo de Jesus. Jesus pegou a Escritura, Isaías 61, e leu isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas nos dias de Branham não podia pegar Isaías 61 e ler o capítulo 1 para ele, o versículo 1 para ele. Ele teve que ler o segundo. O final. Por quê? Porque esse primeiro aqui, o Espírito do Senhor é sobre mim, é sobre Jesus. Mas quando veio o Espírito do Senhor sobre o William Branham, então a coisa é diferente. Sobre o irmão Branham, esse Espírito do Senhor veio para revelar. Sobre Jesus, o Espírito do Senhor veio, me ungiu para evangelizar pobres, enviou-me a quebrantado de coração, e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fechou o livro, sem terminar uma leitura. E um judeu não faria isso. E ninguém faria isso. Seria ter um desrespeito. Você não terminou de ler, como que você parou? Tem que completar o pensamento da Bíblia, de Deus. E ele parou no meio do versículo. Porque o que cabia para ele naquele dia, ele leu. O final é assim, e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não pôde ler. Nem Jesus pôde ler no seu dia, porque aquela escritura não cumpria no seu dia. Irmão Branham não podia ler Apocalipse 10, de 8 a 11, porque essa escritura não cumpria no dia do irmão Branham. Essa escritura veio cumprir nos nossos dias. Terá a noiva de Cristo no ministério? Sim, é o ministério da hora. Será tão humilde, irmão. Então, quando aparecer esse ministério na terra, vê se você descobre onde está o dom, a vocação, e depois você vai encontrar dentro desse ministério os homens, as mulheres que têm dons, vocação, contrário, para combater. E tem dons. E vão curar enfermos, expulsar demônio, igual Judas fez. Não vai ser diferente. Só que vai entregar seu mestre. Vai entregar a mensagem do dia. Vai ser contra aquela mensagem. Vai formar um grupo à parte. A gente sabe que Judas não deu tempo de formar um grupo à parte, porque eu acho que nem família direito Judas tinha para crer nele. Ele não estava muito bom, não. Porque se não tivesse família para o lado dele, vamos dar força para o irmão Judas, vamos dar força para ele, porque mesmo que ele traiu a Jesus, mas espera lá. Também Jesus teve um dia que falou, um de vós é o diabo, ele estava jogando para o ar, mas ele sabia que era o nosso irmão Judas. Sempre essas coisas, irmão. Vocês têm que ver, a mensagem é assim, sempre, ela é clara. Só que Jesus falou e nem apontou. Não é você não falou nome. Deu a ceia para ele, deu um pedaço de pão molhado para ele. Diz, o que você tem que fazer, faça depressa. Agora, os discípulos não entenderam aquilo, porque Judas era o homem da bolsinha, que comprava os víveres, a alimentação. Eles disseram, o mestre deve ter mandado ele buscar alimento. Não era, não. Não era nada disso. É o que você tem que fazer, você tem que me trair, faça logo, completa seu ministério. Você já começou, termina. Vai logo. Então, são coisas,
Eu quero que vocês entendam, irmãos, não é por acontecimentos do nosso dia. Estou dizendo isso daqui porque isso é uma realidade, gente. Isso daqui é uma realidade. Me prove que isso daqui, se não tivesse um cumprimento disso daqui hoje, me prove se isso não é uma realidade do passado, uma realidade no ministério de Mombrana. É uma realidade, dons e chamadas, e pessoas boas, com dons e chamadas, e que no início ficaram ao lado do Mombrana, mas no final não quiseram mais estar com o Mombrana. Depois da revelação dos selos, eles não estavam mais com o Mombrana. Eu creio que muitos destes, depois que o Mombrana morreu, aí eles aparecem como, o Mombrana foi um profeta. Mas se fosse naqueles dias, eu queria até lá para me ver. Eu queria ouvir uma mensagem do teólogo no tempo do irmão Brana. Eu queria ouvir uma mensagem, o teólogo pregando e o irmão Brana ouvindo. Deus é um e o Filho é outro. Eu queria uma mensagem do tempo do irmão Brana, o teólogo pregando isso. Para o irmão Brana dizer, isso aqui, a única coisa que nós temos diferente é que ele crê que a noiva passa pela tribulação e eu não. A única coisa. Mas se ele pregasse que Deus é um e o Filho é outro, no tempo do irmão Brana, eu queria ter a fita para me escutar. O irmão Brana dizia, você está certo. Eu, teólogo, você está certo. Mas não tem, porque naquele tempo eles não falavam isso. É depois que o homem morre que eles inventam a doutrina. É só morrer. Inventaram que o irmão Brana ia ressuscitar, inventa que o irmão Brana cria que tinha um pai e um filho à parte. O pai está no filho, o irmão Brana sempre pregou isso. Bom, não vou nem mexer com essas coisas. Mas é dons e vocação. As pessoas têm dons, têm vocação para pregar, que você olha assim, o dom é de Deus, a vocação é de Deus, foi chamado por Deus. E depois ensina uma coisa errada. São sem arrependimento. Sem arrependimento. As pessoas têm isso, sem arrependimento. Não vai dizer assim, eu sou bom, por isso que eu... Não, é sem arrependimento. Não tem nada meu nem seu. Se eu tenho um dom, se eu tenho uma chamada, uma vocação, não tem nada meu. Isso daqui eu recebi de graça, Deus me deu. Isso daí. Agora, se eu faço a coisa errada, é isso que eu vou ser julgado. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, aqui, o que eu vejo é que o próprio irmão Brana, se fosse ler a Escritura, como ele sempre leu, você pega o irmão Brana lendo a Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7, irmãos. 10 de 1 a 7. 10 de 1 a 7, sempre 10 de 1 a 7. E citando 10 de 1 a 7. O que é isso, meu Deus? O que esse Jesus fica citando Isaías 61, verso 1, e nem termina o versículo? Era para aquele dia. E vê, se William Branham vem e cita aquilo que era do seu dia. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, você sabe que isso não aconteceu com Lutero, com Wesley, com os pentecostais, mas Deus tem prometido, sempre diz irmão Branham, Deus tem prometido, nos dias da voz do sétimo anjo, isso vai acontecer. Ele não falava nos dias da minha voz, do meu ministério, não. Nos dias da voz do sétimo anjo, você que tem que conhecer os dons e a chamada. Você tem que estar ao lado daquele que teve os dons e a chamada para pregar essa mensagem. Amém. E logo você tem que, se te identificar com dons e chamada para contrariar o que a mensagem está dizendo no dia que você vive. Bem, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Vão me ajudando aí para mim não ir muito tarde. E eles apontavam para cima de seus ombros, de volta através do tempo, diziam, somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, nós sabemos. Eles sabiam. Eles conheciam a história de Moisés, mas eles não conheciam o Deus de Moisés. Porque ele se colocou diante deles em São João 6 e disse, antes que Moisés existisse, antes que Abraão existisse, eu sou a sarça ardente. Eles conheciam a história de Moisés, eles conhecem a história de Brana, a história da vida do irmão Brana, a história da minha vida. É o que eles conhecem. Mas não conhecem o Deus de William Branham. Eles pensam que o Deus de William Branham é aquele que vem fazendo só milagres. O Deus de William Branham é aquele que vem revelando a palavra que ninguém nunca fez.
Deus faz uma coisa, irmão, que ninguém nunca fez. Curar enfermos pentecostais já curavam no tempo de irmão Brana. E irmão Brana veio e com aquele dom, porque ele tinha dom, então fez aquilo também e se misturou entre os pentecostais para dali tirar o grupo da noiva. Aí ele vem com a mensagem que ele trouxe era diferente. Agora não era igual a pentecostal. E ele disse, se eu venho com uma mensagem pentecostal, eu estaria em Laodiceia e isso não daria certo. Amém. Hoje, eles alegam que conhecem a palavra de Cristo, mas eles não conhecem o Deus que estava em Cristo. Fogo pintado. Quem pode se aquecer através de um fogo pintado? Uma experiência de seminário? Eles conheciam Moisés, mas não seu Deus. Hoje eles conhecem a noiva. Eles conhecem porque eles estão vivendo dentro da noiva. Eles conhecem a noiva, mas não conhecem o Deus da noiva. Se eles conhecessem o Deus da noiva, seria diferente. Mas eles não conhecem. Olha, eu tenho muita coisa, o nosso tempo vai esgotando, na verdade, mas eu tenho que vir aqui a Balaão. Eu gosto, já pensei muito em falar sobre isso. Deixa eu apenas falar um pouquinho. A Balaão, ele tinha a doutrina errada. Levou o povo de Israel a pecar em Baal-Peor, com aquelas meninas seminuas. Israel casou com elas. Como você casar no espiritual. Algo te influenciou. Uma menina, uma mensagem menina te influenciou, te chamou a atenção. Carismática. Te chamou a atenção. E você vai e casa, e Deus matou. Sempre Deus mata as mulheres, dessa vez ele matou 23 mil homens. A gente sempre prega, a mulher. Nesse dia Deus falou, agora eu vou matar os homens. Por quê? Porque foram os homens que casaram errado. Foram os homens que foram casar com mulheres que não eram de Israel. Eram primas, eram da primeira e segunda etapa. Eram primas. Era até prima da noiva. A noiva é a pequena órfã que está aí, e as outras querem fazer florescer a coisa, quer rebolar, quer fazer um trabalho diferente, um trabalho de cura, um trabalho de avivamento. Quando o irmão Brando diz, o avivamento acabou, filho. Tem hora que você quer dizer, Deus, eu queria sentir tão bem. Porque tem hora que você vai pela raça, filho. É fé. Você não pensa que se você... está tudo bem, graças... Não, tem hora que é fé, porque não tem, talvez não tem nem serviço, não tem nem saúde, e o lar está revirado. E aí, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? E eu vou prosseguir a si mesmo. Você vai prosseguir a si mesmo. Você não vai esperar nada melhorar, você vai prosseguir. Algo está acontecendo, você sabe que Deus está trabalhando e você está no caminho de Deus. E você vai ser prejudicado porque você é de Deus. Entende? Você vai ser prejudicado, você é de Deus. O seu lar, você quer sustentar o seu lar, abençoar o seu lar. Mesmo que o lar não quer ser abençoado, você está mandando bênção para lá. Deus manda bênção para esse mundo, mesmo o mundo rejeitando, ele manda chuva, ele manda sol. E tem hora de dizer, você não está satisfeito, não? Então eu vou mandar uma tempestade. Você não está satisfeito, não? Ele manda o vento e permite o diabo entrar e fazer a tempestade. Ele manda uma chuva leve e o diabo entra nela e faz cair pedra e afundar os lugares. Agora vem cá o Balaão. Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar Israel. Vem cá e me amaldiçoa esse povo. É a pior viagem que querer amaldiçoar um povo que Deus já abençoa. Irmãos, a gente é abençoado antes da fundação do mundo. Por isso, não há feitiço contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Nada pega, nada. A gente fica, cuidado, aquele vento virado lá, vai benzer de vento virado. Você tem que receber a oração certa, o vento certo. Entende? E levantando Balaão os seus olhos, presta atenção nos olhos. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos,
veio sobre ele o Espírito de Deus, sobre Balaão, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou sua parábola e disse, eu não sei, o Espírito de Deus falava para Balaão, fala assim, ó, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. E eu estava aqui, bem, Balaão, você era o homem de olhos abertos, um profeta, com dons, vocação, olhos abertos, mas não via Moisés. Você tem olhos abertos, você vê o dinheiro que o rei está te oferecendo para amaldiçoar este povo, mas você não vê o profeta do dia, a palavra do dia. Qual o problema? Quem foi que te chamou, Balaão? Quem foi? Veio sobre ele o Espírito de Deus. Como que o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa e ela não vê o Deus que está na outra pessoa? O Espírito de Deus veio sobre Balaão e Balaão não viu Deus sobre Moisés. Balaão não viu Deus sobre Israel. Só que na hora que ele ia profetizar, Deus mudava a boca dele, mudava o palavreado dele. A vontade dele é empestear Israel. Fala, Balaão, homem dos olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso e caindo em êxtase e de olhos abertos. É assim, de olhos abertos. O homem não precisava fechar o olho. Ah, ele sonhou. Não, o profeta diz que um profeta não precisa nem estar dormindo. Ele está acordado, ele vê a coisa do mesmo jeito. Tanto faz dormindo como acordado, ele diz que as duas consciências estão juntas. E aqui estava a de Balaão. Fala, homem de olhos abertos, caindo em êxtase, como sendo arrebatado, com os olhos abertos. Aí ele vai, Balaque pagou, quer que eu amaldiçoe? Quão que boas são as tuas tendas, ó Jacó. As tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, de sua semente estará em muita, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, falando só bem. Ele não podia falar outra coisa. Foi o Espírito de Deus que caiu sobre ele. Quando você vê uma pessoa falar errado, é porque ela deixou o Espírito de Deus e pegou o Espírito mal. Ela falou errado contra a palavra. E Balaão não. Balaão mesmo, ele tendo uma doutrina errada, quando Deus usava ele de olhos abertos, ele via a visão e ele falava, e aquilo era certo. Ele falava só o que ele via, e era certo. Aquilo não ia dar dinheiro para ele. Porque o rei queria que ele amaldiçoasse, ao invés de amaldiçoar, agora estava abençoando. Deus tirou do Egito. As suas forças são como a do unicórnio. Consumirá a gente. Ó. É para você amaldiçoar, rapaz. Você vai estar falando que ele vai consumir a gente, seus inimigos, e quebrará seus ossos, com as suas setas os atravessará. Mas você tinha que amaldiçoar, está abençoando. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Foi chamado para amaldiçoar. Ele disse, eu vou abençoar porque bendito quem te abençoar e maldito quem te amaldiçoar. Nem Balaão quis ser maldito. Nem Balaão. Mesmo que ele foi pago para aquilo, mas Deus o ungiu. Você não pode usar dons e vocação de Deus, dons e chamada, para fazer a coisa errada. Você vai para a perdição, você vai ser um Judas. Balaão, depois disso, fracassou, errou mesmo. Aquilo estava nele, mas que ele tinha dons, que ele era profeta, ele era que o Espírito de Deus descia sobre ele, disse, agora você chora, o Espírito do Senhor desceu sobre mim, aí você ora pelos enfermos, expulsa demônio. Tá bom, vamos lá então. Fazendo grande coisa, o Espírito de Deus descendo sobre eles. É aquilo que vocês conhecem, São Mateus capítulo 7, verso 19.
Verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, mesmo com dons e chamada. Corta-se. Não dá. Qual é o fruto que eu tenho que dar? Esse é o tempo de dar fruto. Que é fruto que Deus quer hoje. Você é a noiva. Qual é o fruto que Deus quer que você dá? Produza fruto. Eu vou produzir um fruto. Os trovões não foram revelados. Isso não é fruto. Brana, sétimo anjo. Qual o fruto que ele tinha que dar naquele dia? O bom fruto que ele tinha que produzir? 7 selos revelados. Por isso ele pregou a revelação dos 7 selos, não de 6. A revelação dos 7 selos. O 7º ele não podia falar porque era Deus encarnado nele. Era o segredo do dia, era o mistério do dia. Era a vinda do Senhor. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Ele não podia dizer, é a vinda do Senhor em mim que o povo já ficar sabendo. É mistério. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Só falava isso, mas ele não podia apontar para ele. E hoje você deveria, olha a noiva, vigia a noiva. Ela está completando o 7º selo. É o final do 7º selo. Toda a revelação que foi dada através de William Branham, a noiva está expondo o que ela tem que fazer. Comer o livro, comer a revelação e passar esta revelação para o povo. Não temos que fazer mais nada, não. O ministério na Bíblia, se tivesse um ministério na Bíblia, a noiva, ela vai fazer muitas maravilhas, vai curar os enfermos. Isso daí foi no tempo de Mombrana. Era a noiva daquele dia. Essa é a noiva do dia, quando Deus tem um profeta na terra. Agora, o que ele prometeu através dessa noiva? Você vai fazer o quê? Tipo de João. Você come o livrinho revelado. O livrinho estava aberto, foi dado ao William Branham passou para nós então comemos o livrinho e passamos para a igreja. O pastor come o livro e passa para a igreja. Esse é o nosso dever, comer o livro, comer a revelação, comer selos revelados, comer trovões, comer novo nome e dar para o povo. Mas se eu não como, eu não tenho o que dar. Pedro diz, o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. O Nazareno, levanta e anda. O que eu tenho, isso eu te dou. O novo nome, Brana. O que eu tenho, isso eu te dou. O cordeiro saiu do trono. Ele não é mais cordeiro, ele converteu em leão. Está na mensagem do profeta. Então, é porque nós comemos o livro. Se você comeu, então você passa aquilo. Agora, é com dons. É vocação para aquilo. Só que eu não quero me firmar nisso. Eu tenho dom.